Estás, meus irmãos, já está aí o verão a chegar, as temperaturas já estão a subir, já fui à descuia, fazer-me cara a cara. Estamos prontos para o verão, daqui a fim já está aí. Bem, estamos no mês de maio, mês de Maria. E normalmente as pessoas associam também a Maria o terço ou o rosário. O rosário teve como origem, segundo a tradução, foi a Virgem Maria apareceu a São Domingos de Gusmão, do qual ofereceu aquelas contas, não é? O rosário. Depois essa devoção começou a propagar-se. Houve uma evolução, o rosário nunca foi feito por Aves Marias e os Pais Nossos, como a gente faz hoje. Primeiro fazia os monges usavam aquelas contas para recitar os salmos. Depois o povo queria também recitar, mas não se lembravam dos salmos, ou também, como os salmos já eram em latim, era mais difícil para o povo aprender. Então rezavam 150 páginas. E depois foi evoluindo, foi depois introduzido Aves Marias, depois foi introduzindo os mistérios para a gente contemplar a vida de Jesus a vida de Jesus e a vida de Maria. Portanto, houve sempre uma evolução. Porquê que se chama-se rosário? Porque rosário quer dizer coroa de rosas. E a Igreja teve como que, no modo de pensar, dizia que, e diz, uma Ave Maria bem feita é como se tivesse a dar uma rosa à Nossa Senhora. Então, assim, o rosário é uma coroa de rosas oferecidas a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Mãe da Igreja. E em quase todas as aparições de Maria, ela propaga, ela incentiva aos cristãos a rezarem essa oração poderosa. E era a oração preferida de João Paulo II. Era a oração preferida dele. Mas há ainda pessoal aí, né, normalmente de outras igrejas, que diz, recitam um versículo de São Mateus, capítulo 6, versículo 7, que diz, e orando, isto é Jesus a falar, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isto é, agora rezar, o terço tem 53 Ave Marias. Rezar sempre essas Ave Marias todas seguidas, isso é vãs repetições, isto não é nada, isto não é... Olha, Jesus diz que proíbe essas repetições, não sei o que, sei que mais. Que engraçado. Porque no mesmo Evangelho, 20 capítulos à frente, não é? No capítulo 26, versículos 36 a 44, diz o seguinte: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali a orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, postou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Reparem na oração que Jesus está aqui a dizer. Por outras palavras, a mesma coisa. A mesma coisa que a oração que ele fez na primeira vez. Imagina até mais. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Isto está aqui escrito, versículo 44, dizendo as mesmas palavras. Como é agora? Jesus repetiu. Fez repetições de orações. Como é? Jesus já era tapadinho? Não me parece. Também ali, olha, por exemplo, um salmo. Há um salmo, o 136. Diz assim. Vou ler só alguns.
versículos, porque o Salmo tem 26 versículos. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. E agora? Está sempre aqui esta repetição, o seu amor dura para sempre. Mas está errado. Também o salmista, também esta passagem da Bíblia também está errada. A Bíblia está errada. Não? Como é que é então? Meus amigos, quem diz quem nos apresenta esse versículo de São Mateus, das vãs repetições, fica-se muito pela palavra repetições. O problema não é repetir. O problema é a palavra que vem atrás, vãs repetições. Fazer repetições em vão, ou seja, falar como papagaios. Ave Maria chegar assim, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora da nossa morte também, Ave Maria cheia de graça. Isto é rezar. Estás a dizer, já... Isto é como no outro vídeo que fiz acerca de Coreia. É rezar, por rezar, já está na rotina, já está na coisa. E passa o terço, por isso é que digo, meus amigos. O terço eu incentivo as pessoas a rezarem. Mas, meu irmão, minha irmã, se tu não consegues rezar um terço concentrado, reza só uma década, reza só 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Qual é a vantagem de rezar 53 Ave Marias se só 10 delas é que tu estás completamente concentrado, estás a saber o que estás a dizer, estás com o coração fervoroso a dizer elas. Então reza só 10, perdes o teu tempo se rezares as outras, não é? Vais repetições, é isso mesmo que Jesus está aqui a dizer, não é? Toda a repetição, se for feita com devoção, tal qual como Jesus esteve aqui a dizer, a falar com o seu pai quando estava angustiado na hora antes do seu julgamento e da sua paixão, não é? Se for feito com devoção, maravilha, espetáculo. Por isso eu digo que o terço também, não é? Temos de ter concentração e devia pouco a pouco fazer-nos crescer na fé. Devia fazer. Umas vezes faz, umas vezes faz. Eu, por exemplo, eu gosto de rezar o terço. Eu tenho aqui, a minha mãe ofereceu-me este, um terço de 20 de Fátima, é assim vermelho e cheira a rosas. Eu gosto de pegar nele quando tem ocasiões especiais mesmo para rezar o terço, porque eu estou a rezar e não só o meu intelecto está ativo, mas também o meu olfato, tipo, e o rezar devia também mexer com o nosso corpo todo. Então olha, cheirinho espetacular. Para quem não sabe, também já posso dizer, o rezar é muito fácil de rezar. Começa-se com o Pai Nosso, não é? Depois tem as 10 Ave Marias, e quando chega aqui a este intervalo, rezas um Glória, começas outra vez mais outro mistério, o Pai Nosso, e a seguir outra vez mais Ave Marias. Também rezas quando se começa o terço, rezas o Croef. E estava a dizer, também gosto de rezar muito, o rosário, mas para ter mais concentração e devido rezar durante o dia. Por exemplo, eu vou para o trabalho e tenho que apanhar 3 autocarros. Em cada autocarro rezo uma década. Assim, quando chegar a casa, mais 3 autocarros, já tenho o rosário feito. E ajuda-me bastante para efetuar o meu trabalho, os meus colegas, o meu chefe, e o dia corre um bocadinho melhor. Ok? Continuação de boa Páscoa e até para a semana, se Deus quiser.